O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto eu estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Aplaudamos a palavra de Deus. Senhor. Reverendíssimo Padre Reginaldo, muito digno pároco desta comunidade de São Francisco das Chagas de Assis e Baixio, meu irmão no sacerdócio, meu amigo, prezados auxiliares dessa celebração, ministros, extraordinária da Eucaristia, coroinhas, proclamadores dos cânticos, portanto, o coral que também faz parte da celebração litúrgica, que nos eleva na meditação pelo canto. Prezados noitários dessa noite de hoje, 29 de setembro, dia dos queridos arcanjos Rafael, Gabriel e Miguel. Miguel que entrou na minha vida cristã e sacerdotal no ano 2000, fazendo parte dela a princípio devocionalmente e depois materialmente. Acho que ele entrou na minha vida no ano 2000 porque Deus sabia o que ia fazer comigo, fazê-lo no ano 2001. Prezados noitários, cujos nomes aqui está no livrinho, né? Não está nesse aqui. Os noitários da noite hoje. Setores, né? Quais são os setores? 11, 12, 15, eu acho que eu li nesse livrinho. E a comunidade Timbaúba. Pronto, os prezados noitados dessa noite de hoje. Caríssimas ou excelentíssimas autoridades civis ou militares aqui presentes, e as civis eu saúdo nas
pessoas do excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Baixio, que se faz presente aqui nesta noite, senhor José Humberto, e sua digníssima senhora Cleice Kelly. Queridos irmãos, irmãs, presente aqui no corpo do pátio da celebração, os filhos devotos de São Francisco, aqui da cidade de Baixio, mas também os caríssimos irmãos, caríssimos filhos espirituais na fé, na condução pastoral, nossa condução pastoral que veio da cidade de Ipaumirim. Vejo que tem bastante pessoas aqui vindas de Ipaumirim, da paróquia da Imaculada, tomando também lugar nesta louvação desta noite, na celebração desta noite. Aliás, São Francisco, que nesta noite de hoje está bem acompanhado e bem ladeado daquilo que mais fazia parte da sua espiritualidade, enquanto um cristão leigo consagrado. Leigo, São Francisco era leigo. É bom que nos lembremos, porque muita gente às vezes tenta resistir e insistir em pensar que São Francisco era clérigo, era sacerdote, era padre, era diácono. Não era nada disso. Era simplesmente um leigo consagrado, que, como instrumento nas mãos de Deus, teve um peso astronômico extraordinário dentro da igreja, mesmo diante do mais alto escalão da hierarquia da igreja, para justificar o que está posto no livro da Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, que, aliás, o mês propício da Palavra de Deus das Sagradas Escrituras está chegando ao seu término. Hoje estamos no penúltimo dia do mês da Bíblia. E lá, nas Sagradas Escrituras, está dito, no apóstolo São Paulo, que Deus escolhe os simples. Muitas vezes Deus escolhe os simples, os humildes, os aparentemente fracos, mas lá diz fracos, para confundir, entre aspas, os fortes. Porque diante de Deus, por que é que eu botei aspas? Por que é que eu aspiei a palavra forte? Porque diante de Deus, que é o único grande, forte, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, o único grande, forte Deus, diante dele, todos nós somos fracos. E aí, mais uma vez, a gente evoca Paulo, o apóstolo Paulo, quando vai dizer: quando Deus age em mim, quando Deus atua em mim, então eu me torno forte. É só quando o homem pode parecer forte. É só quando o homem se desponta como forte. É quando ele se deixa conduzir e possuir por aquele que é o único e exclusivamente forte. Por excelência é forte, que é Deus. O tema da festa deste ano, vejo que foi eleito com Francisco construindo a Igreja de Cristo. Um tema muito sugestivo, muito bonito, muito significativo. Mas há pouco eu comentava ali com o padre Reginaldo que o melhor talvez tivesse sido que tivesse mencionado, embora que numa dialética os dois cabem estar presentes, caminharem juntos, que coubesse ser reconstruindo a Igreja de Cristo. Porque, a bem da verdade, a grande tarefa, a grande missão de São Francisco de Assis, das Chagas de Assis, foi a de reconstruir. E olhem que responsabilidade
caía sobre os ombros daquele jovem leigo. Reconstruir, todo mundo sabe que é pegar o que já está posto e feito, ou demolir, ou se não há uma demolição para fazer a reconstrução da base, usar do que já está posto e dar um novo formato, mudando algumas coisas. Que responsabilidade caía sobre os ombros desse jovem? Que tarefa? Como leigo, que não era seminarista, que não era diácono, que não era sacerdote, que nunca quis ser, porque pelo teor de humildade que residia na alma e na vida daquele jovem, a humildade nunca lhe permitiu, nunca lhe conferiu ser sacerdote dentro dessa igreja. Não porque ele visse no ser sacerdote uma coisa absurda, não que ele visse no ser sacerdote uma grave missão, ou um grave escândalo, ou um grave defeito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque apesar dos apesares, dentro da igreja da época, da igreja vigente naqueles séculos, no século de São Francisco, apesar dos graves acontecimentos e dos graves problemas que sempre rondam, que sempre sondam, que sempre permeiam a caminhada da igreja de Jesus Cristo no meio do mundo e dos homens. E daí porque, Padre Reginaldo, eu dizer que o tema mais ideal seria realmente reconstruir, porque nós continuamos o trabalho desse jovem tentando reconstruir, continuar o trabalho dele de reconstrução. Porque até que cheguemos ao final dos tempos, até que o Cristo volte a segunda vez e venha dar novamente o seu ar, a sua presença e dizer que ele veio a primeira vez na terra entre os homens, a igreja estará sempre em reconstrução. Não em construção, em reconstrução. É claro que quando nós reconstruímos, nós vamos dando um novo ar, uma nova cara, um novo formato, uma continuidade diferenciada. Francisco, naquele contexto de uma igreja hierarquizada, já pronta, já feita, preparada humanamente falando, a igreja que tinha papa, a igreja que tinha cardeais, a igreja que tinha bispos, a igreja que tinha dioceses, a igreja que tinha paróquias, a igreja que celebrava, a igreja que rezava. Mas Deus é o único que se atreve, a querer fazer perfeição com os imperfeitos, a querer trabalhar a perfeição com instrumentos imperfeitos. E como ele é corajoso, destemido, gosta de desafios, e é o único que pode ter o poder de escrever certo em linhas tortas, ou por linhas tortas, como nós dizemos no adágio popular, então Deus vai fazendo esse manejo.
vai fazendo essa caminhada em labirintos, até que ele prepara os santos, os homens perfeitos, as mulheres perfeitas, uma comunidade relativamente perfeita, que certamente, dentro do seu plano, do plano dele que ninguém sabe, que ninguém pode ter acesso, quem assessorou a Deus? Pergunta o Antigo Testamento, não é? Lá no livro de Jó. Quem assessorou a Deus? Deus falando com Jó, vai dizer, quem foi o meu assessor? Quem foi o meu conselheiro? Quando eu estava construindo tudo, eu estava fazendo tudo, eu estava dando forma a tudo. Ontem como hoje, quem é o conselheiro de Deus? Para dizer que seus planos estão certos em tais pontos e errados em outros. E São Francisco recebia essa tarefa árdua, difícil. E interessante que uma coisa me chama muita atenção, porque Francisco viveu uma época de crise na igreja, uma crise de veras observável, destacável. E se ele tivesse se deixado levar pela vaidade, levar pelo orgulho, levar-se pela autossuficiência, certamente ele teria promovido um racha lá no século em que ele viveu. Ele teria promovido talvez um racha na igreja, um quebra, tentando corrigir, tentando consertar os erros humanos, as falhas humanas que lá haviam. O que é interessante em Francisco, que não ocorreu em Lutero, porque Lutero também queria corrigir a igreja do seu tempo, no tempo em 1500, século XVI. Lutero já é de 1500, século XVI. No século XVI, Lutero se levantou também dentro da igreja, olhando falhas, olhando defeitos, querendo ser, digamos, alguém que chamasse a atenção para uma tomada de posição no sentido de uma corrigenda. E olha aí, porque a igreja o tempo todo vai estar numa fase de reconstrução para poder caminhar. Mas só que Lutero perdeu o fio da meada, que não foi o de Francisco, porque ele quis construir cindindo, dividindo, rachando. E uma correção que é feita cindindo, dividindo, rachando, quebrando, essa correção, ela não é bem apropriada. Porque onde há divisão, não pode haver convergência. Se não há convergência, não bate com o plano de Deus. Porque o plano de Deus é de unidade, é de convergência, é de comunhão, é de coparticipação. Se Lutero tivesse tido um pouco da humildade de Francisco de Assis, mas talvez o fato que Lutero era clérigo, Lutero era um sacerdote, já havia uma diferença entre ele e Francisco. Francisco era um leigo. O que não significa dizer que o leigo seja menor, ou seja diminuto, ou seja menos importante dentro do clero. De jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo, nem afirmando. Eu estou dizendo que, talvez pelo lugar que ele ocupava, ele se dava mais ao luxo de ter os pés no chão. Porque humildade, a palavra humildade, eu vou relembrar, porque eu já disse isso reiteradas vezes em minhas palavras. Humildade quer dizer ter o pé no chão. Vem de humos, espelho da terra, estrume da terra. Quem não bota os pés no chão, não sente o chão. Quem não bota os pés no chão, não sente a energia que o chão e que a terra nos transmite quando nós estamos de pés descalços.
Se de pé descalço a gente vai pegar alguns vermes, que a gente pega de qualquer maneira, de outras formas, de outras maneiras, mas nós temos o benefício de troca de energia entre nós e o chão, que é bom, que é ideal para a vida, não é, meu caro? Ele sabe que já estudou, é estudante e está por dentro da coisa. Tá certo. Como é teu nome? É o Gustavo. Esse Gustavo é perigoso, esse Gustavo. Mas é gente boa. Olha, vem Gustavo, todo mundo riu. Né? Todo mundo lhe conhece, é gente boa, Gustavo. Pois bem, então, Francisco tinha os pés no chão. O danado é que muitas vezes a gente pode se encantar com a nossa atividade intelectual, com os nossos cargos, com os nossos diplomas de formação que a gente vai adquirindo ao longo da vida, com a sabedoria livresca, intelectual e humana. E muitas vezes a gente vai se enfeitando com isso, se deixando virar um balão mediante a isso. E às vezes a gente perde o contato com o chão, com o humus, com o espelho da terra. E quando a gente perde o contato com a humildade, ai meu Deus. Francisco sempre teve os pés no chão. Aliás, mesmo no ato de morrer, já às portas da morte, é do dia 3 para o dia 4 que se celebra a transição de Francisco desta vida para outra. A passagem dessa vida para outra é feito o momento da celebração da morte de São Francisco, em que ele pede para ser colocado no pó, no chão. Ele quer morrer no chão. Ele não quer morrer nem sequer em cima da cama simples que ele tinha. Uma simples cama, um simples lugar para se recolher durante a noite. Agora ele quer morrer no contato com o chão, com o pó, com a humildade. E por isso ele foi o grande referencial que ele é. O teólogo Frei Leonardo Boff falava sobre ética, ecologia, direitos humanos. E vocês sabem que Frei Leonardo Boff é franciscano. Foi forjado, foi feito na têmpera dos passos de São Francisco de Assis, na esteira de São Francisco de Assis. Enquanto frade, enquanto religioso. E ninguém mais que Leonardo sabe que na raiz dessas temáticas todas, que hoje é um desafio para o mundo inteiro, é um assunto cada vez mais atual, sim, a defesa da vida. Nós estamos aí celebrando vamos celebrar de 1 de outubro a 8 de outubro, a semana do nascituro, a semana da defesa da vida. Na defesa da vida desde a sua geração intrauterina, a vida intrauterina até a vida que se estende para o seio até repousar no seio da terra, que é a nossa cova. Todos esses assuntos que hoje são vistos com preocupação, o cuidado com o planeta Terra, o cuidado com o cosmos, o cuidado com os elementos da natureza, o cuidado em zelar, em primar, em defender, em poupar, em governar da melhor maneira possível o resto, porque nós agora vamos governar o resto. Tá vendo, Padre Reginaldo? É sempre uma reconstrução. Nós temos agora que reconstruir o planeta. O planeta foi destruído. A natureza foi destruída. Nós vivemos num mundo destruído, Padre Reginaldo. E nós temos que correr atrás de reconstruir o planeta, reconstruir a ecologia, reconstruir o clima, reconstruir os rios, reconstruir as lagoas, reconstruir as matas, reconstruir os cerrados, reconstruir os pântanos, reconstruir as nossas vidas.
E é uma tarefa isso. Mas não foi por acaso e não foi descuidadamente que a gente caiu nessa desgrama. Porque São Francisco de Assis, no seu tempo, já defendia tudo isso. Eu li parte de um livro, que é um livro muito hermético, de uma leitura assim muito difícil. Mas eu li parte dele, em que o título é São Francisco, o homem que viveu o futuro. Realmente. O homem que viveu o futuro em todos os aspectos. Desde o aspecto da fé, até o aspecto sociocultural, histórico, ambiental, digital. Ele defendeu tudo no seu tempo. A ponto de ser chamado o irmão da natureza. Tudo para este homem era irmão. Tudo para este homem era familiar. Irmão terra, irmão burro, irmão leão, irmão lobo, irmão verme, irmão não sei o que mais lá. Para ele, o pessoal se deleita, né? Para ele, irmãos não eram só os seres humanos semelhantes a ele. Não eram só. Ele era capaz de ferrenhamente, mas de maneira humilde e simples, defender a vida, qualquer tipo de vida. São Francisco ia por um caminho, tinha um verme. Ele não matava sequer um verme. Ele não atropelava sequer um verme. Um verme. Não. Ele defendia a vida no seu contexto como um todo. Porque para ele, tudo isso fazia parte do ciclo da vida, do ciclo do universo, do ciclo da ecologia. E ele estava mais do que certo. Por isso, quem escreveu o livro, o Santo que Viveu o Futuro, o Homem que Viveu o Futuro, teve uma inspiração divina muito grande ao escrever esse livro com esse título. O Homem que Viveu o Futuro. E como ele viveu o futuro? A ética, ethos, casa em grego. Daí, da ética, dizia Padre Leonardo, Frei Leonardo, advém a política, que é o ato de governar, de organizar a casa de maneira solidária, de maneira justa. Daí também vem a palavra justiça, porque para os gregos também, aliás, para os romanos, os latinos, justiça já remete dos romanos, no caso aí. A justiça seria fazer as coisas na justa medida, na medida certa, na medida correta, nem para mais e nem para menos, de forma que houvesse o equilíbrio das coisas. Porque quando ocorre o desequilíbrio, o que é que são as doenças, o que é que são as crises, o que é que são os problemas, o que é que são as coisas danosas da existência, que não um princípio de desequilíbrio? Aonde houver desequilíbrio, a coisa pende. Para haver harmonia, tem que haver equilíbrio. Porque não há harmonia sem equilíbrio. Sem justiça. Interessante que justiça, se você vai para a Bíblia, se você vai para o âmbito da palavra de Deus, se você vai para dentro desse livro sagrado, cujo mês estamos no penúltimo dia dele, você vai lá o que é justiça, à luz da Bíblia, na linguagem bíblica, você vai ver que justiça dentro da Bíblia é você estar de comum acordo, você está ajustado, você está bem colocado diante de Deus, dos planos de Deus, da vontade de Deus. Isso é justiça na Bíblia. Está ajustado no lugar certo. Se essa igreja
não tivesse montada em cima de colunas certas, nos lugares certos, na medida certa, dia muito ela estaria no chão. Vocês estariam aí sentados, escorados nas paredes dela aí ao meu lado esquerdo, o lado do coração. Justiça para a parte social também não é muito diferente o sinônimo. São Francisco entendia tudo isso, compreendeu tudo isso e viveu de uma maneira dócil, de uma maneira amável, de uma maneira poética. Interessante que, apesar dos grandes sofrimentos pelos quais ele passou, interessante uma coisa que São Francisco queria, era um homem sábio, um homem muito sábio. Para ser um homem simples, só um leigo nas mãos de Deus, Deus o acumulou de tanta sabedoria que eu tenho a impressão que Deus o fez como o segundo Salomão no meio da humanidade. Deus tinha dito lá que dava aquela sabedoria a Salomão e daria mais a homem nenhum, a não ser o filho dele, que já é a sabedoria feita carne. Mas eu tenho a impressão que São Francisco bebeu muito nessa sabedoria, quase que se abeirou a Salomão. E olhe lá se não ficar orelha com orelha. E São Francisco, ele para amar a Deus, amar ao cosmos, amar o universo, amar a todos os seres, defender a vida no seu contexto como um todo, ele primeiro se desrevestiu, ele primeiro esvaziou-se, ele renunciou a tudo que podia ser na vida dele uma escravidão, que podia ser na vida dele uma prisia, que podia ser na vida dele um tropeço. Ele renunciou aos bens para ter todos os bens sem ser escravo a eles. Olha a sabedoria aí, olha a sabedoria aí. Livre, proíbe. Quem carrega bens nas costas, quem carrega matéria nas costas, não é bem livre para ir e vir, não. Tem que se fincar em algum lugar. Tem que estar preso em algum lugar. Quando ele... Porque ele quis viver uma vida assim, parecia que ele queria ser um andarilho mesmo, um peregrino ambulante. A gente vê a ordem... As 3 ordens de Francisco, como elas estão constituídas hoje, e pensarmos que isso foi pensamento dele, que foi ideia dele desde o início, a gente se engana redondamente. Isso veio por acaso, como consequência. O que ele pensou foi simplesmente dizer assim: eu sou um peregrino de Deus, eu sou um andarilho de Deus, eu quero estar desapegado de tudo e de todos, eu quero não ter meu umbigo, meu cordão umbilical ligado a nada, a não ser a Deus. E Deus eu encontro em qualquer canto. E ele bangolava, e ele andava, e ele perambulava, e ele batia perna, Padre Reginaldo, com um saco nas costas. E para isso, ele era feliz. E como ele se sentia feliz? E outros, e aliás chegou a ser chamado de malucos. Imagina, quem assume uma vida dessa num mundo capitalista, numa sociedade infernalmente capitalista, acumulativa, competitiva, exclusivista. Alguém se deparar, viver uma vida dessa, o menor título que recebe é o de maluco, o menor. O menor título a receber é maluco, aquele é um maluco. São Francisco recebeu, era um maluco. O maluco beleza, Zé Humberto. Da música, o maluco beleza de Raul Seixas. Só que no cunho religioso. Maluco beleza. Então, ele se sentia bem assim. Mas outros malucos foram querendo seguir os passos dele. Mais um, mais outro, ei, deixa eu andar mais tu, ei, deixa eu ir mais tu, ai, mas é bonito esse tipo de vida, eu topei, eita cara, legal, eu posso ir, bora, nós vamos, nós vamos, e aí haja gente no meio do mundo, no mocotó desse jovem Francisco. Um dia o bispo de Assis disse: espera aí, bateu na cuíca, espera aí, Francisco, você já tem gente mais atrás de você para estar só bangolando para cima e para baixo.
para estar só debaixo de árvore, debaixo de ponte, debaixo de maquis. Não, peraí. Agora você tem que ter um lugar de referência. Vamos agora ter um lugar de referência. Eu disse, não, senhor bispo, pelo amor de Deus, não me faça isso. Porque se o senhor manda eu constituir um lugar, se o senhor manda eu erigir um lugar, aí eu vou ter que agora ser vigia. Eu agora vou ter que pegar em armas para defender. Eu agora vou... Não! Esse não é o meu princípio, senhor bispo. Mas não dá para ser assim. Você tem que ter um lugar. E aí onde nasce a ordem, viu, Padre Reginaldo? Nasceu por conta da obediência ao bispo. Porque uma coisa que Francisco era obediente. Pensa um cara obediente. Ele podia obedecer com o abacaxi descendo na garganta de cabeça abaixo, mas ele obedecia. Se fosse para obedecer a igreja, ele obedecia. E foi quando ele criou um ponto de apoio, e que desse ponto de apoio viraram as 3 ordens. E uma coisa que eu vou finalizar, no próximo ano vocês digam para o Padre Reginaldo não me chamar. Digam, Padre Reginaldo, vamos fazer assim, vamos fazer um acordo. O senhor chama o Padre de Palmeirinho de 2 em 2 anos. Faça um acordo com ele no ato de fazer o programa. Não peça para ser todos os anos, não. Porque vocês vão se penitenciar todos os anos por santa misericórdia, né? Bom, finalizando, São Francisco de Assis, ele nos ensina uma coisa que nos dias atuais, sabe como ele era? Meu Deus do céu, é admirável, é um instrumento admirável. Não é em vão que ele é amado no mundo inteiro. No tempo dele, que não é diferente do nosso hoje, só muda o contexto dos atores, dos apresentadores da história, dos artistas, das artistas, dos atores, das atrizes, mas o palco é o mesmo. Pois bem, São Francisco, ele alimentou uma coisa com ele que era muito bonita. Quer ele estivesse alegre, quer ele estivesse preocupado, quer ele estivesse passando por um grave problema ou por um problema simples, ele mantinha um elemento com ele que é muito necessário na vida do cristão, que era, aliás, 2, que são gêmeos, esses 2 elementos: alegria e esperança. Esperança e alegria. A esperança e a alegria. São Francisco era o santo da esperança e era o santo da alegria. Ele pegava um pau, roçava em outro. Imagina que loucura. Era loucura mesmo. Maluco, beleza. Ok, cara. Que bom. Você foi o máximo. Roçava um pau no outro e dizia que era um violino. E ficava pulando e dançando. Roçando um pau no outro, era o violino para ele. Já imaginou um negócio desse? Era alegria. Ele esbanjava alegria de toda forma, de todo jeito. Parecia que não estava nem aí para os problemas. Ao mesmo tempo, ele tinha esperança de viver de dias melhores, da igreja reformada, e de fato a igreja reformou-se, porque do tempo de Francisco para cá, a reforma que essa igreja já passou, convenhamos que foi muito grande, embora ela precisa muito mais ainda, mais e mais ainda de reformas. Ela precisa. São Francisco, ele tinha esse referencial, a alegria e a esperança. O cristão hoje, nós vivemos num mundo de desespero, de sofrimentos, de mal-estar, de apatia. Ultimamente está todo mundo apático. Pense, nós estamos vivendo numa sociedade de apáticos, de desanimados, de desesperados. Desesperados no sentido de não ter mais esperança. Parece que acabou-se tudo, parece que não tem remédio mais para nada, parece que não tem saída mais para nada, parece que isso permeia a vida humana, social, espiritual de todo mundo. A crise vai comandar desde dentro da religião a
fora da religião, desde a igreja à sociedade civil. Tem uma música que diz: não pode ser triste um coração que ama o Cristo, não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode ser triste um coração que ama o Cristo, não pode ser triste um coração que ama Deus, não pode ser triste um coração que ama o Cristo, não pode ser triste um coração que ama Deus. Há um provérbio popular que diz assim, que um santo triste é um triste santo. Parodiando para o cristão vai dar: um cristão triste é um triste cristão. Que testemunho poderíamos dar nós? Que evangelização faríamos nós? Homens capiongos, homens encurvados pelo peso dos sofrimentos, das incertezas, das crises, dos problemas, dos desafios, das provações, e a gente chegasse para pessoas que estão quase como nós, ou pior do que nós muitas vezes, para a gente pregar. Pregar o quê? Você vai com um livro debaixo do braço. Pregar o quê? Você com a cara de... Não é tacho não. Mas eu vou fazer uma coisa bem... Uma comparação meio parecida, mas não é bem isso não. A gente diria, tá aí, cara de tacho, pode negócio. Eu poderia dizer assim, com cara de... só para comparar. O galo quando está doente, da crista, que fica cabisbaixo assim, ó. O bico no chão. Foi quase perto daquela comparação não, mas foi melhor do que ele tacho. Ou seja, como é que a gente evangeliza com a vida destruída pela tristeza, pela desesperança, pela incerteza, como se nós não fizéssemos parte do exército daquele que é esperança, que é vida, que é transformação, que é poder, que manda em tudo. Está vendo como é que nós somos? Aí a gente finda, e eu findo mesmo, bem dentro daquela metáfora do Frei Leonardo Boff, que ele lembrava ontem, que está lá no livro A Águia e a Galinha, onde ele fala da condição humana, que a gente às vezes se confina a uma coisa sem sermos aquilo. O cristão muitas vezes se coloca numa posição que não é a dele, num lugar que não é o dele, numa ação que não é bem a sua. E na metáfora lá, era um filhote de águia que caiu do ninho. Um caboclo, um trabalhador rural, levou esse filhote para casa, criou esse filhote de águia no meio das galinhas, e a águia virou galinha, e ciscava como galinha, e cantava como galinha, e acompanhava as galinhas para cima e para baixo. No mundo limitado das galinhas, era mais uma galinha sem ser galinha, porque a natureza da águia, a missão da águia é as alturas. A águia não é pássaro feito para voo de capoeira. Eu pergunto a vocês aqui, vocês já viram aqui alguma águia sobrevoando aqui o baixio? Já? Pessoal da Timbaúba, alguma águia já voou por lá? Não. Vocês já viram carcaça de águia? Já encontraram no serrote aqui do Baixio, ou no lugar aqui, uma carcaça daqui, se essa carcaça é de águia. Já acharam? E as crianças estão dizendo que não. E a águia existe. E ela está por aí. Ela voa nas alturas, ela voa onde o oxigênio é abundante, ela se alimenta, não é de qualquer coisa. Eu me lembro quando eu estava no seminário de Cajazeira, viu, Zé Humberto? Seminário de Cajazeira 77, foi minha porta de entrada para o sacerdócio. Foi lá o seminário da Senhora da Assunção, Cajazeiras. E sabe quem era o reitor na época? Era reitor, era professor de religião, era professor de ética, bons costumes. Nada mais, nada menos do que Dom Zacarias Rolim de Moura. Você o conhece? Ora, se não o conhece, é seu tio.
E eu me lembro que numa das aulas de latim, professor de latim, e numa das aulas de latim, ele botou um texto, a gente refletiu um texto que dizia assim: aquilão muscam non capite. Que era para a gente traduzir essa frase. E sabe como era a frase? A águia não pega mosca. Quem pega mosca é pardal. Quem pega mosca é cibito. Esses passarinhos que acostumaram-se no voo rasteiro. A águia não pega mosca, Zé Humberto. Ela não se preocupa de estragar a energia dela com coisas pequenas. Porque ela é das alturas. E esse caboclo criava essa águia assim. Um dia chegou um cientista lá, eu estou já encerrando. Eu quero que vocês fiquem bem quietos, bem incomodados. No próximo vocês, Padre Reginaldo, preste atenção. Na casa do caboclo chegou um cientista que falou lá de Sué. No terreiro do caboclo, mas isso aqui entre as galinhas não é uma galinha, é uma águia. E o que é que ela está fazendo aqui, entre as galinhas? E o rapaz disse, não, porque ela chegou aqui pequenininha, um filhote, foi criado aí, acostumou-se com as galinhas. O cientista disse, mas ela não é galinha, mas já se fez galinha, ela já se acostumou a ser galinha. O cientista diz, mas na natureza dela, na missão dela não está de ser galinha. Ela não pode ciscar como galinha, ela não pode cantar como galinha, ela não pode viver como galinha, porque ela é águia. E aí, o cientista diz, vem cá, vamos subir aqui no topo da tua casa e vamos botar essa águia para ela aprender a voar, para ela ir para as alturas dela. O cientista botou um couraço no braço, por causa das garras dela, botou a águia no braço e disse para a águia, você não é galinha, você é águia. Águia não é galinha. Você foi feito para mais alto. Vá buscar seu espaço. E aí o cientista botou o braço assim, ela meio tímida, ele balançou o braço, aí ela voou para o meio das galinhas. Em vez de voar para a altura, desceu o João Humberto. Pá, no meio das galinhas. Aí o caboclo, aí, seu cientista, eu não disse que ela virou galinha? Ela é galinha, voou para a galinha. O cientista disse, mas ela não é galinha. Ela tem que ser águia, voar para as alturas. Disse, não desisto. Amanhã nós vamos para outra missão. Vamos para cima daquele serrote. Tem um serrote bem alto. Vamos de madrugada, antes do sol nascer, porque, segundo o querido Leonardo Boff, a águia ela é direcionada pelo sol. Ela tem um fetiche pelo sol. Ela tem um imã pelo sol. O sol é o norte dela. E quando o sol despontar, eu vou ensaiar para que ela entenda que ela é águia. E assim foram. Chegaram lá, quando o sol começou a despontar, o cientista pegou a cabeça da águia, direcionou, botou na direção do sol e disse, águia, águia, você não é galinha, você é águia, você foi criada para voar, você foi criada para as alturas, voe para as alturas. Aí o que ocorre? A águia mirou no sol, ficou animada com o sol, vendo o sol na sua direção. O cientista estendeu o braço, ela meio insegura como antes, meio incerta, o cientista fez um impulso no braço para que ela desse o voo. Quando fez o impulso no braço, que ela deu o voo, aí ela saiu meio que zigue-zague, fazendo zigue-zague, mas dessa vez ela não voou mais para o chão. Foi voando mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, e desapareceu no horizonte. Foi para o lugar das águias. Nada de morar com as galinhas, ciscando muturo, ciscando lixo e vivendo no baixo. Resultado de tudo isso. O ser humano é um ser humano para as alturas. Não deve se contentar estar só no baixo.
A gente passa por dificuldades, a gente passa por crises, a gente passa por problemas, a gente passa por dilemas. E a crise, dizia Leonardo Boff, que eu já sabia disso, mas é bom a gente sempre ouvir quem sabe, que a gente aprende mais. Ele dizia que a crise tem em si, o pessoal pensa que a crise tem só o lado ruim. A crise também tem um lado bom. Qual é o lado bom da crise? É nos preparar, é nos purificar, é nos esmerilhar para outros embates. Quem passa por uma crise e supera a crise, se torna mais forte diante de outras crises. Ou seja, toda crise, todo sofrimento, quando a gente está em sofrimento, em crise, é ruim. Quem disse que não é? É ruim. Sofrer é ruim, estar em crise é ruim. É ruim enquanto a gente sofre. Mas, se a gente supera tudo isso, a gente se torna uma pessoa sábia, porque aprendeu com esse terreno para outros espaços de vida. Ou seja, a crise acrisola, purifica, edifica. Daí porque a igreja sempre diz que os grandes santos, eles foram acrisolados, purificados, inclusive como São Francisco, nos embates da vida, nos sofrimentos da vida, nos desafios da vida. Ou vocês pensam que São Francisco não teve nada disso, mas não perdeu a alegria de ser um cristão, de ser um instrumento nas mãos de Deus, de ser uma luz de esperança para o povo da sua época, do seu tempo. E nós hoje, nós cristãos de hoje, nós padres de hoje, nós leigos de hoje, nós homens e mulheres de hoje, por que é que vamos nos entregar? Por que é que vamos nos render? Por que é que vamos ficar com a cabeça dentro das pernas? Ou com o bico metido no chão como um galo que está doente da crista? Só porque tem problemas, só porque tem desafios, só porque tem acontecimentos funestos, só porque tem isso e aquilo. Nós somos cavalheiros, nós somos evangelizadores, nós somos ministros de Jesus, o Deus da esperança, da glória, da vitória, da vida, do amor. Não nos esqueçamos disso, porque senão nós vamos ser mais contra-testemunho do que testemunho. Nós vamos ser mais desevangelizadores do que evangelizadores. Soframos, mas soframos com autonomia de quem, tendo Deus do nosso lado, tendo Deus como nosso aliado, tendo Deus como nosso parceiro, como foi o caso de São Francisco, nós venceremos, porque ele venceu. E a gente não vai vencer por quê? Se ele venceu, por que a gente não vence? O Deus não é o mesmo? O batismo não é o mesmo? O mundo não é o mesmo? Só muda os tempos. Então, queridos, que vocês levem daqui para casa pelo menos essa mensagem. Se vocês levarem, eu estou extremamente satisfeito e feliz. Para reconstruir essa igreja. Eu não vou dizer nem construir, porque nós estamos em constante reconstrução. Para reconstruirmos a igreja no século XXI, em que estamos, nos dias de hoje, com os problemas que temos, com essa avalanche de coisa ruim que está desabando sobre nós, nós temos que não perder de vista, a esperança e a alegria. Porque se a gente fizer como um vaqueiro, dupla de vaqueiro que perde o boi na saída do jiqui, viu, compadre José Humberto? Quem perde o boi na saída do jiqui, para pegá-lo até a divisa de botar no chão, dá trabalho. Porque ficou entramelando no outro, né? O boi vai para lá, o vaqueiro vem para cá, o vaqueiro vai para lá, o boi vem para cá, o boi vai para lá, o boi vai para lá. Quando menos espera, já está na linha de divisa. Perdeu o boi. Não vai ouvir aquele grito, valeu boi! Valeu boi é quando o camarada já sai enrabixado com o boi na saída do jiqui. A parceria, bonitinho ali, o boi no meio. Não deixa o boi sair do meio. Então nós cristãos temos que ser bons vaqueiros, bons derrubadores de boi, bons livradores de sofrimento, de desafios e de problemas. Se queremos ser semelhante a Francisquinho, o instrumento de Deus que brilhou no tempo dele e brilha muito mais ainda hoje. Louvado seja nosso Jesus Cristo.